Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Hoje à noite nós estaremos aqui no culto dos guerreiros, ali da Igreja Batista Caminho das Árvores em Portão, junto com nosso irmão Arlindo e todo o pessoal de lá. Então esse culto, segundo as normas de procedimentos estabelecidos pelo nosso governo municipal e governo estadual, esse culto não pode ser presencial, será um culto ao vivo, será um culto online. Então por isso os irmãos optaram em fazer dessa forma. Nós estamos junto com a igreja lá de Portão, e seu culto com o tema Vida Espiritual do Sacerdote do Lar. Um tema extremamente importante para a gente estar vivendo nos dias atuais. Vou mandar um salve aqui para os irmãos que estão já online aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E como eu estava dizendo, é um tema extremamente importante para os nossos dias atuais, né? Postura do servo de Deus dentro do seu lar, como pai, como homem para a sociedade. Eu quero ler um texto com vocês aqui em Juízes capítulo 17, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, observe esse texto. A Bíblia diz em Juízes capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Irmãos, é importante a gente observar como o homem tem um essencial papel dentro da sua família. A família é a família como a principal célula da sociedade. A família é a principal célula da sociedade. E o homem é o principal membro desta família. Nós temos que entender, Gênesis 2:18, disse assim o Senhor. Ô meu pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, meu amado. Ouvi aí? A igreja tá assim, a igreja de Portão tá. Agora a gente tava com problema na conexão, agora a igreja toda tá lhe vendo. Então tá tudo ok aí, né? Amém. Pai do Senhor, tudo bem? Glória. A Bíblia diz em Juízes capítulo 7, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Como estava falando, a família é a principal célula da sociedade. Não existe sociedade sem a família. Não existe igreja sem a família. E o homem, ele é o principal membro dessa família. O homem precisa entender esse papel na vida dele. A Bíblia diz em Gênesis 2:18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para cumprir.
Veja que Deus constitui o homem em primeiro lugar. Depois ele cria a mulher para ser sua ajudadora. Então o homem é o principal membro dessa família. Então esse homem ele não pode andar de qualquer jeito. Ele não pode viver de qualquer jeito. Ele precisa ter uma vida espiritual sólida, firme, constante no Senhor. Ele não pode ser de qualquer jeito. Ele precisa viver isso com Deus. Deus deu ao homem a função de governo sobre a terra. Em Gênesis capítulo 1, 26 está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu ao homem o governo da terra, desde as mais simples, as mais excelentes coisas. O homem tem o poder de dominar. O homem tem o poder de fazer isso. Nós temos, por exemplo, um leão, que é o rei da selva, que fala, um animal poderoso que pode destruir o homem com uma patada. Mas o homem tem o poder de dominar esse animal. O homem tem o poder de guardar, de prender esse animal, porque o governo está na mão dos homens. Observe que nesse texto que nós lemos, diz que naquele tempo não havia, verso de número 7, verso número 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Se não houver uma autoridade masculina dentro de casa, a tendência é fazer cada um conforme os seus próprios olhos, conforme a sua própria vontade. Então o homem precisa exercer esse papel dentro da família, de líder, de organizador, daquele que vai à frente, daquele que mostra o caminho. E para fazer isso ele precisa estar inteiramente ligado ao seu Deus, ao seu Senhor. Nós precisamos da instrução da Bíblia, do conhecimento da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, para podermos orientar lá a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, cumprir o nosso papel de sacerdote do lar, de um homem espiritual dentro da casa. Então é necessário que façamos isso conforme a direção do Senhor. Em 2 Crônicas 15:3 diz assim: Israel esteve muitos dias sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse sobre a lei. É papel fundamental do homem, do marido, do líder da sua casa, orientar sua família conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que está escrito. A falta de liderança na família, na sociedade, na igreja, tem trazido sérios problemas para a própria sociedade. Nós temos uma guerra muito grande contra os agentes das trevas, porque eles querem descaracterizar os homens. E sem liderança, como diz a palavra de Deus, com a liderança, o povo cai. Então o povo precisa de uma liderança. E o homem é essa liderança para trazer esse equilíbrio no meio da sociedade, no meio da família e no meio da igreja. Na natureza, vendo um documentário falando sobre os elefantes. E quando os caçadores ilegais matam os elefantes mais velhos para tirarem o marfim, que são aquelas presas grandes que existem nele, está trazendo desequilíbrio no meio de toda a manada, porque os mais jovens começam a chegar à idade adulta e cheio de testosterona, começam a brigar entre si e não tem quem os oriente, quem os corrige, que são os machos mais velhos. Então essa falta dessa figura masculina que organiza, que mostra, que dirige, que direciona, se não houver, realmente vai haver um desequilíbrio. Os homens não podem terceirizar o seu trabalho dentro do seu lar e dentro da sua família. Não dá para você passar o que você tem que fazer para o seu professor, para a sua mulher, para a televisão, para os jogos, para o celular. É você que tem que intervir. É você que tem que estar presente na história dessas pessoas, da sua família, da sua casa, do seu lar. Então é extremamente importante que todos os homens tenham isso como um grande objetivo da sua vida. E para fazer isso eles precisam estar alinhados com o Senhor.
É claro que de nós mesmos, nós temos aquelas instruções naturais de uma pessoa, de experiência de vida, mas acima disso nós precisamos de ser instruídos pelo Senhor. Buscar o Senhor, a palavra de Deus, para que possamos viver e passar aquilo que Deus quer que passemos para as nossas famílias. A Bíblia diz em João 17,15, não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo existe, as coisas existem aí, mas nós, como servos de Deus, temos que saber lidar com esse mundo segundo o contexto do Senhor, segundo a visão de Deus. Usar as lentes de Deus para ver esse mundo. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o homem que tem que fazer isso com a sua família. É claro que nós não estamos aqui desprezando o papel da mulher, porque é inegável que mulheres de Deus estão aí em todas as partes da terra, dentro dos casamentos, mas nós queremos trazer a responsabilidade do papel do homem, para que ele entenda o papel dele e possa agir dessa forma. Glória a Deus. Ter a sua voz ativa dentro da sua família. E as pessoas, nós estamos vendo na sociedade, que elas estão querendo tirar a masculinidade do homem no meio da sociedade. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de achar roupa para homem, uma coisa simples. Você vai nas lojas, as roupas estão meio que... a gente não sabe se é para homem ou para que tipo de pessoa é. Não há uma definição disso aí. O feminismo tem se levantado aí fortemente para levantar a bandeira, até mesmo para bater a masculinidade do homem. As pessoas têm trocado o papel do homem dentro da família, dentro da sociedade. O homem passa agora a fazer coisas que é pertinente a mulher fazer e ele começa a perder a sua essência como homem. Enfim, uma série de outras coisas que estão tentando tirar essa voz ativa do homem. Nós temos que entender que esse homem precisa ter essa voz ativa. A gente não pode deixar isso acontecer até dentro das igrejas mesmo. Se a gente não tiver cuidado, nós perdemos a nossa voz ativa. Segundo Reis 1:2 diz assim, eu vou pelo caminho dos meus, de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Treina. Isso aqui foi um conselho que Davi deu a Salomão quando ele assumiu o reino dele. Davi foi um homem que levou Israel a um patamar diferente de todos os outros reis. É claro que antes dele só teve Saul, mas ele colocou Israel diante de uma condição muito privilegiada. Ele tinha muitas coisas para dizer para Salomão. E uma das primeiras coisas que ele disse, ele falou assim, Salomão, ser homem, meu filho. Porque ele estava dizendo para Salomão, você precisa ser homem para governar, você precisa ser homem para buscar Deus, você precisa ser homem para dirigir esse povo, você precisa ser homem para entrar, para sair, para conversar. Então, ele ensina a Salomão a ter um papel, a ativar sua masculinidade e não agir como um menino. Diferente disso, fez o filho de Salomão, Roboão, quando ele foi assumir o reino, ele, em vez de pedir conselhos aos anciões, ele ouviu os conselhos dos anciões, mas depois ele foi ouvir o conselho dos seus amigos que cresceram com ele. E gerou aquela divisão entre os dois reinos, transformando Israel em um reino de norte e um reino do sul. Reino de Israel e reino de Judá. A partir de um conselho de pessoas infantis, de pessoas que não tinham maturidade. Então, Davi vai para Salomão para dizer para ele, meu filho, você precisa ser homem, você tem que pensar como homem, você tem que viver como homem para tomar as decisões certas. Nós não podemos ser meninos a vida toda. A Bíblia diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas logo que cheguei à vida de adulto, deixei as coisas de menino. Então, a gente não pode, o ser humano, o cristão, o servo de Deus, o varão, não pode viver na infantilidade a vida toda. Ele tem que assumir essa postura de homem, andar com homens mais velhos, conversar com homens mais velhos para aprender as coisas de homem. A gente não pode perder esse contexto dentro da vida da gente. O homem precisa treinar os seus filhos a serem homens, treinar suas filhas a serem mulheres. Precisamos ativar isso no coração dos nossos filhos. Isso quem faz é o varão, é o homem de Deus. Glória a Deus. O homem tem que assumir o seu papel. A Bíblia diz em Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos domésticos, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A Bíblia diz também em Timóteo 3:1-5. Esta é uma palavra fiel. Alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Convém, pois, que o bispo, que o homem, o servo, o chefe da casa, seja um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas modesto, não contencioso, não avarento,
avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Veja as características que é estabelecida aqui por Paulo para Timóteo, de um homem que deseja estar à frente, que deseja ser um bispo, ser um pastor de uma igreja. Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não significa dizer que ele é um ditador da família ou da igreja que ele faz parte, mas que ele é uma pessoa que age em conformidade com aquilo que Deus ensina. Então, todo homem, todo servo de Deus, todo varão, todo guerreiro do Senhor, ele precisa estar inteiramente ligado ao Senhor, vivendo as coisas do Senhor. Não dá para a gente desassociar uma vida espiritual de uma vida de um homem, de um pai de família. Nós precisamos andar com essas vidas juntas. O servo de Deus precisa estar cada vez mais buscando o Senhor. Então, meus queridos, ser um sacerdote do lar implica, primeiramente, você ser uma pessoa que tem uma aliança profunda com o Senhor. Você tenha um compromisso com Deus. Você tenha tempo para o Senhor. Quando o Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele está dizendo para a gente buscar nele os ensinamentos para a gente passar para a nossa família e para a sociedade que a gente vive. Mas eu quero falar de 4 características de um homem de Deus, de um sacerdote lá, que ele precisa ter. Ele precisa entender que ele é para a sua família e para a sociedade que ele vive. Ele precisa ter isso bastante aberto em sua mente, bem explícito, para ele entender o papel dele como pai, como homem, como sacerdote do lar. Em primeiro lugar, um sacerdote. O que é ser um sacerdote? Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. É um intercessor. Coloca o fardo de Israel, da sua casa, nas costas e leva para Deus. É aquele que intercede. É aquele homem que representa a sua família diante de Deus. Ele é responsável pela vida espiritual da sua família. No Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. Ele ia e apresentava a Deus os questionamentos do povo e fazia sacrifício por esse povo. Ele intercedia por esse povo. Ele colocava o fardo do povo de Deus, do povo de Israel, em suas costas e levava para Deus. E o homem, o chefe da casa, ele representa a família dele diante de Deus. Ele é responsável pela vida espiritual da sua família. Olha só, você precisa, se você é o homem da sua casa, o seu marido, se você é o sacerdote do seu lar, você tem que entender que você é um sacerdote para esse lar. É você que leva diante de Deus os questionamentos da família. É claro que sua família, seus filhos vão todos orar, mas eu estou falando da sua responsabilidade, em particular, como sacerdote da casa. Ele é responsável pela vida espiritual, pelo culto nos lares, é responsável pela vida de oração da esposa, dos filhos, é responsável pela vida de leitura da Bíblia da família. Então você é esse instigador, essa pessoa que vai instigar sua família a buscar a presença de Deus. Você é o sacerdote do seu lar. Em Jó capítulo 2 está escrito: sucedia, pois, que, decorrido por os dias dos seus banquetes, enviava Jó e o sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram Deus em seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Jó entendia o papel dele como um sacerdote do lar. Então ele oferecia a Deus sacrifícios pela família dele, se porventura essa família tivesse pecado contra Deus. Então ele se antecipava para dizer: não, Deus, eu estou aqui como representante dessa casa e apresento esses pecados da minha família ao Senhor. Não, se eles porventura transgrediram naquilo que eles fizeram para o Senhor, eu estou aqui já para pedir perdão pelos pecados, intercedendo como sacerdote para com sua família. Então, esse é o seu papel, meu irmão. Esse é o seu papel como sacerdote do seu lar, interceder pela sua família. Esse é o seu papel, guerreiros aí de Portão.
e de todas as pessoas, homens que nos ouvem, é importante, eu sei que tem mulheres também nos ouvindo, é importante que elas saibam disso, mas é o seu papel, homem de Deus, servo do Senhor, você é solteiro, você que está noivo, você que é casado, porque o solteiro tem que aprender desde já para poder aplicar no seu casamento. Então esse é o seu papel, você é o sacerdote do seu lar, é aquele que intercede diante de Deus por sua família. Esse é uma das características do homem de Deus, do sacerdote, do homem que tem uma vida espiritual diante de Deus. E segundo, ele é um profeta, ele representa Deus para o povo. O que é o profeta? O profeta é aquele que representa Deus para o povo. Eles falavam em nome de Deus, eles entregavam o recado de Deus. Então, havia em Israel os profetas que chegavam lá em nome de Deus e trazia para o povo aquele recado que Deus falava com ele. Primeiro nós dizemos que ele era um sacerdote, que representava o povo para Deus. Agora ele é profeta, que ele representa Deus para o povo. É na contramão daquele primeiro tópico. O homem busca a Deus pela sua família. Ensina a palavra de Deus para a sua família. Ele traz de Deus para o seio, ele traz Deus para o seio da sua família. Ele é aquele que vai buscar a Deus para trazer o alimento para a sua família. E de que forma você vai fazer isso? Existem dois caminhos bastante simples e que são extremamente eficazes. Primeiro, a leitura da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, como é que você vai trazer instrução de Deus para a sua família? Se você não mergulha, não debruça nas palavras, não tem um tempo com Deus, como é que você vai se alimentar para alimentar a sua família? Então isso é importante. A segunda coisa é a oração. Sem oração você não tem nenhuma intimidade com Deus. Haja vista que temos visto pessoas que estão cada vez mais frias no Evangelho porque não cumprem essas duas regrinhas tão comuns e tão eficazes na vida de um ser humano. Leitura da Bíblia e oração. Nós estamos fantasiando o Evangelho, esquecendo de tirar a máscara para a realidade que nós precisamos ter. O homem, o ser humano, a igreja de uma forma geral, ela não tem investido o tempo dela com o Senhor. Nós estamos nessa quarentena aí, eu queria lançar até um desafio, porque eu sei que muitas pessoas passam quase o dia todo no celular, nas redes sociais, e poderia estar investindo esse tempo na leitura da Bíblia, na oração, já que não está trabalhando, lançando sobre Deus a ansiedade. Eu sei que tem muitos desafios aí para a gente viver depois dessa pandemia, empresários, profissionais liberais, pessoas que vivem os trabalhos autônomos, e coisas que nós vamos viver, e deveríamos aproveitar esse tempo para nos fortalecer do Senhor para os dias maus. Como Deus chegou para José e falou assim: olha, vamos nos preparar hoje, porque amanhã fará o Senhor proeza no meio de nós. Então nós temos que preparar para esse amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer. É obscuro ainda, são desafios, são coisas grandes que virão aí, mas nós precisamos estar buscando o Senhor para isso. Então nós temos esse tempo agora, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vocês homens, vamos buscar mais o Senhor, vamos dedicar mais tempo ao Senhor. A mente tem que estar cheia do Senhor, tem que estar cheia daquilo do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, 1 e 2, estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar-vos, para que os cumprireis na terra e passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que esses dias sejam prolongados. Veja só, Deus ordena que se cumpra todos os mandamentos que eles estão ordenando. Foi o próprio Jesus que falou: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso na nossa alma. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele disse: olha, orai sem cessar. Temos que estar, quero que os homens levantem mão santa em todo o tempo, sem ira nem contenda. Em todo o tempo nós temos que estar orando. Sermos sóbrios, vigiando em todo o tempo. Não existe homem forte apartado da Bíblia e da oração. Não existe crente forte se esse crente não lê a Bíblia e se esse crente não ora. Você pode passar o dia todo louvando, cantando, mas o que vai fazer você estar firme no Evangelho é a palavra de Deus e a oração. A Bíblia diz: glória a Deus, que vence o mundo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não lê, estaremos como crentes fracos nessa terra.
Mas você, varão, você guerreiro, você tem a oportunidade de ser diferente, de ser um orador, de ser um profeta para a sua família, para a sua igreja, para a sua sociedade, falando aquilo que está no coração de Deus para essas pessoas. Um profeta de coração puro, que não tem interesses particulares, mas que tem interesses no reino de Deus, naquilo que Deus quer realizar através da sua vida. A terceira característica desse sacerdote do lar, desse homem que tem uma vida espiritual, é a de provedor. O homem tem que trabalhar para sustentar a sua família. Isso foi que Deus deixou em Gênesis 3,19. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tomarás. Provedor. É claro que nós estamos em uma sociedade que também as mulheres estão trabalhando, mas essa consciência no coração do homem ele tem que ter. Eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar. Toda ação de preguiça, de comodismo na vida do homem, ele tem que repudiar, ele tem que abandonar esse tipo de coisa. Ele é o provedor, ele tem que se dispor a trabalhar. O fato de não estar trabalhando não quer dizer que ele é um provedor. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai do... contamina o homem é o que sai do seu coração, porque desse coração procede a saída da vida. Se o coração dele, ele tem a consciência de que ele é um provedor, de que ele é uma pessoa que está nessa condição, mesmo sem trabalhar, ele está dentro do perfil do Senhor. E Deus abre as portas para ele. Mas a gente tem que ter essa consciência. Não pode ficar aí de qualquer jeito, o homem tem que estudar. O que a gente vê muitas vezes hoje nas igrejas é que as mulheres parece que estão mais na frente que os homens. As meninas estão estudando mais, estão se envolvendo mais, lendo mais, e os homens estão meio que paradões. E a gente precisa, irmão, retomar essas coisas. Tem que buscar mais, tem que orar mais, tem que estudar mais, porque é a sua função de ser provedor. O mundo está desafiador. As empresas querem pessoas que sejam as mais capacitadas. E se o varão não se preparar, realmente a gente vai ficar para trás. Então você precisa ter essa consciência de provedor. A Bíblia fala em Gênesis 45, 5 e 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos que me haverdes valido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura na cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida por um grande livramento. Essas são as palavras de José, que foi vendido como escravo para o Egito. E quando seus irmãos apresentam para ele, ele entende por que Deus o colocou naquela posição. Para ser um provedor, não só para a nação do Egito, mas para a sua família em especial, que se tornaria uma grande nação depois. Ele deixa bem claro, eu sei porque Deus me trouxe para cá. Varão, essa é a nossa função. Irmãos, esta é a nossa função de ser provedor. Então não cabe em nós moleza, fracasso, derrota, preguiça. A gente tem que partir para cima, como provedores, entendendo que é o nosso papel, porque Deus já estabeleceu isso desde a fundação do mundo. Então essa é a terceira característica de um homem espiritual, um homem provedor, um homem que tem essa consciência. Ele está aqui para sustentar o seu lar, para fazer a diferença no seu lar. Volto a dizer, é importante a gente lembrar isso. Eu sei que hoje nós vivemos em uma economia onde as mulheres trabalham, ajudam nas suas famílias, isso é bênção também, não tem problema nenhum. Agora, essa consciência o homem tem que levar com ele, e sabendo disso, ter a posição devida. Em quarto e último lugar, das características que o homem espiritual tem que ser para o seu lar, para a sua família, ele tem que ser um protetor. O homem se coloca entre a sua família e aquilo que ameaça a sua família, seja físico ou seja espiritual. Essa é a posição do homem, ele é protetor da sua família. A Bíblia fala em 1 Samuel 30, 18 e 19. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres, Davi salvou. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Quando Davi saiu para a guerra, quando eles estavam orando ainda no arraial dos filisteus,
Os amalequitas invadiram a sua cidade e levou tudo, levou suas mulheres, levou seus filhos. E Davi não hesitou com seus guerreiros em ir a captura dessas pessoas e trazer tudo de volta, as suas famílias, os seus filhos, tudo que eles possuíam. Davi se colocou na condição de protetor da sua casa. Ele foi lutar com um número menor de pessoas, mas pelejou e venceu porque Deus era com ele. Então essa é a nossa função de protetor da nossa família, protetor da nossa casa, protetor do nosso lar, seja físico ou seja espiritual. Para ser físico, você tem que se preparar para isso, se intervir em cuidar da sua família. Espiritual, você vai ter que fazer isso, você faz isso, tendo um homem espiritual dentro do seu lar. Uma pessoa que tem uma aliança, um compromisso com Deus. Então, meu querido, você é esse protetor do seu lar. Josué 24:15 está escrito: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estabeleceu logo ali: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Vamos continuar na presença dele. Ele deu a voz de comando para a família dele. O nosso comando é seguir o Senhor. Vocês querem seguir? Sigam o que vocês querem. Agora, eu já decidi sobre a minha família como protetor da minha casa. E que, para minha família, o melhor é estar servindo ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele se coloca diante de Deus para proteger a sua família. Então, você, varão, sacerdote do lar, você precisa entender essas 4 características para a sua vida, para que você exerça o seu papel de líder dentro do seu lar, de líder na sociedade onde você vive, dentro da igreja. O homem precisa ser sacerdote do seu lar, ele precisa ser profeta para o seu lar, ele precisa ser provedor para o seu lar, ele precisa ser protetor para o seu lar. Você só consegue isso, irmãos, tendo uma forte aliança com o Senhor. O que fez homens e mulheres de Deus sobressaírem na história da Bíblia foi aquilo que eles viveram com o Senhor. Deus nunca pediu que a gente tivesse uma vida corretinha, porque Ele mesmo sabe que nós não conseguimos viver dessa forma. Mas Ele espera que construamos uma história com Ele, seja de erros e de acerto, mas que tenhamos essa dependência dEle para viver em conformidade àquilo que Ele quer que vivamos. Deus, quando nos chamou para o seu reino, Ele sabia exatamente quem éramos e como vivíamos e conhece que nós somos as nossas fraquezas. Ele não está atrás de ninguém perfeito. Ele faz como ele fez com Abraão. Ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, essa perfeição é andar na presença de Deus, é você buscar o Senhor. Aí você vai errando, acertando, Deus vai te encaminhando e colocando no caminho certo. Moisés, quando foi questionado por Deus a estarem com aquele povo, Deus falou: Moisés, vamos botar um anjo aí para guiar esse povo, eu não quero ir mais com esse povo. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daquele lugar. Moisés entendia, como líder supremo daquela nação, que o que mais valia na presença dele, o sucesso da caminhada dele, estava exatamente na presença de Deus da vida dele. O sucesso da sua vida, como um sacerdote do seu lar, como um obreiro da casa do Senhor, como um ministro da casa do Senhor, como alguém que trabalha para Deus, ou na sociedade onde você vive, a presença de Deus está com você, está dirigindo a sua vida, está encaminhando a sua vida. Nesse momento de dor, de crise, de dificuldade, as pessoas revelam seus corações através dos seus sentimentos, e a gente vê que muitas vezes a nossa fé parece que é tão fraca, tão abalável com a circunstância da vida, e a gente vê também como a gente precisa do Senhor. O mundo parou em função de uma pandemia, e a gente fica pensando assim: poxa, o mundo com uma coisa dessa para, imagine a glória de Deus para esse mundo. A gente vê como a gente é dependente do Senhor, como a gente precisa dele. Então, irmãos, guerreiros aí de Portão, que Deus abençoe a vida de vocês, e que a minha oração, e nós vamos orar agora há pouco, é que vocês estejam com a vida espiritual de vocês em alta para serem sacerdotes do lado de vocês.
todo homem só vai conseguir isso se ele estiver em extrema aliança com o Senhor. Podemos até fazer de qualquer Glória a Deus. mas o que vai fazer a excelência da sua vida, do sacerdócio lá, é a sua comunhão com Deus, é a sua aliança com Deus. Porque dele, ele é a fonte daquilo que nós temos que ensinar para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para a igreja onde nós estamos congregando e vivendo. Amém, pessoal? Eu quero dizer Amém, meu pai. poder participar com vocês. Glória a Deus. Live aí, porque era para a gente estar presencial, mas Deus também nos deu ferramentas para mesmo estando distantes. Isso é importante. O importante é que a palavra de Deus é pregada a tempo e fora de tempo. Que Deus Glória a Deus. Vocês. Amo muito vocês. Esse ministério cresça e prospere aí conforme a vontade do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês agora, para que vocês possam, Amém. para que possamos encerrar esse trabalho nessa noite. Amanhã também, a partir das 20 horas, nós estaremos fazendo um culto online também pela Igreja Batista do Caminho da Paz, culto jovens. Convidamos todos vocês a estarem presentes também, participando conosco. Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida amanhã também e que vai te ajudar poderosamente. Esse é o nosso canal do Instagram, se você quiser nos seguir, é só nos dar um toquezinho aí, que hoje está aberto, mas geralmente ele é fechado, mas pode, a gente aceita com todo prazer. E sempre está dando uma palavra para a vida de vocês. Amém? Eu quero orar com vocês nesta noite e que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, nós estamos na sua presença nesta hora, junto com nossos irmãos de Portão e todos os demais irmãos que estão online, homens e mulheres, servos do Senhor, servas de Deus. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite, de podermos buscar a tua face, de ouvir a tua voz. O Senhor realmente é a pessoa mais importante para a nossa vida. Não seríamos nada sem a tua presença, Deus. Nesta hora eu quero te pedir a unção do Senhor sobre a vida desses irmãos aí de Portão, esses guerreiros do Senhor. Amém, Jesus. Amém. A vida deles, dando ousadia, garra do Espírito, enchendo eles do teu Glória, fome e sede pela tua palavra. Que eles sejam homens Amém. de oração, homens de debruçar na tua palavra, para ler, para buscar, para entender a tua palavra. Abençoe esse ministério, essa igreja, os líderes desse ministério, que o Senhor possa prosperar esse ministério conforme a tua vontade, em nome do Senhor. Aleluia. Também abençoe a vida de todas as pessoas que estão online conosco. Que o Senhor poderosamente esteja abençoando essas vidas. Deus, eu te peço que nesse momento de dor e dificuldade, o Senhor conforte os corações, colocando no coração do povo a certeza da vitória no Senhor Jesus. Não deixe o povo desanimar, não deixe a esperança acabar no coração dessas pessoas. Eu sei que muitas pessoas, empresários, profissionais liberais, trabalhadores, pessoas que estão na sociedade e que estão passando por diversas dificuldades. Mas, Senhor, a Bíblia diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha e a vitória vem do Senhor. E nós vamos pensar sobre o Senhor nesta noite. A nossa dor, a nossa dificuldade, os nossos medos, as nossas interrogações, porque a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoamos essa sociedade baiana, brasileira e todo mundo. Queremos declarar falência desse vírus maligno que tem incomodado a nossa sociedade, em nome de Jesus. o mundo de forma geral. E declaramos em nome de Jesus que o Senhor estabeleça e organize, meu Pai, essas nações para que elas possam viver novamente as suas vidas normais. Em nome de Jesus, que também durar esse vírus, coloque no coração das pessoas fome e sede pelo Senhor. Abra as mentes das pessoas que enxerguem o Senhor e vejam que o homem não é nada, que precisa de Deus, o Senhor Supremo de Deus. Muito obrigado por esta noite, por estar aqui com o nosso irmão Arlindo, nosso pastor Arlindo, e toda a igreja do Senhor unida aqui pela internet. Nós estamos longe ao mesmo tempo perto, porque o Senhor não existe longe nem perto. O Senhor é o Deus de todos os lugares, o Deus onipresente. Libera do teu poder sobre a vida dessas pessoas, todo espírito de enfermidade existente nos seus corpos, eu declaro a cura agora em nome de Jesus. Repreenda essa enfermidade desse corpo e profetiza a vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Os seus lares, as famílias, ó Deus, traga provisão para aquela família que não tem. Mova corações e pessoas para que se desperte para essas pessoas e vejam a necessidade delas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Eu queria lhe agradecer.
Para mim é um grande privilégio. Aprove a Deus que o nosso culto dos guerreiros fosse dessa forma, né? E é uma grande oportunidade porque as mulheres, tem muitas mulheres presentes, né? Eu creio que tem muitas mulheres aqui que há algum tempo queria participar do culto dos homens, saber o que é que os homens falam, deve ter muita serva aí orando, querendo saber de alguma coisa que acontece lá no culto dos homens. Eu creio que Deus ouviu essas orações, né? Glória a Deus pela sua vida. Nós de Portão somos muito gratos pela sua vida, pela vida da sua esposa, a pastora Fernanda. E queremos agradecer em nome também da pastora Jucimar, que é a sacerdotisa do nosso ministério, que nós estamos sob este comando, né? Nós ficamos muito felizes, estamos muito felizes e privilegiados em ter compartilhado, do Senhor ter compartilhado, né, o seu conhecimento, aquilo que Deus falou contigo para esse povo. E o que a gente espera é que essas coisas que estão acontecendo seja coisa muito breve e que a gente possa, porque apesar disso tudo, desse privilégio, o milagre da tecnologia, o Bispo White, ela fala muito isso, o milagre da tecnologia, mas a gente quer o calor dos irmãos, a gente quer estar próximo dos irmãos, a gente quer abraçar, a gente quer compartilhar, sentir, né, a gente fica distante, mas ontem eu estava falando para os irmãos que é uma grande oportunidade também da gente refletir, da gente aprender tudo aquilo que o senhor mencionou aí no papel do sacerdote. Eu espero que muitos homens estejam ouvindo, né, que tenham ouvido aquilo que o senhor foi usado tremendamente para ministrar os nossos corações. E que Deus derrame bênçãos sem medida sobre sua vida, sobre a sua família, nesse momento, né, de dificuldade, né, que Deus abra portas para o seu ministério, abra portas sobre a sua vida financeira, né, e para nós, tem muita gente aqui que o conhece, tem muitos irmãos aqui que já congregaram na sede e conhece, né, o seu proceder, e eu já sou 25, já vai fazer 26 anos que eu congrego no Caminho das Árvores, e desde cedo que eu vejo lá no relacionamento com os jovens, a forma que os jovens lhe tratava, e eu fico grato a Deus porque a gente tem visto, né, resultados na nossa igreja e também tem visto o seu proceder. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho, por isso que Deus falou comigo, né, quando a gente lançou essa campanha, que esse tema seria o Senhor que iria ministrar. Então, só agradecer ao Senhor por tudo, né, e dizer que nós estamos aqui disponíveis para qualquer coisa, tá bom, meu querido? Amém. Meus irmãos, quer dizer o que para o pastor Rony, os irmãos de Portão, as irmãs de Portão? O senhor tem muito. Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer usar o nome das pessoas aqui, ó. Miranda, Jorge, Flávio Barreto, que estão aí nos assistindo. Doutora Jaqueline, Deus abençoe vocês. Uma bênção para Estepa, Miriam, Paulinha, Deus abençoe. Que Deus continue abençoando. Paulinha é lá da Suíça, está lá ligado com a gente. Deus abençoando. Priscila, Mateus, Deus abençoe Mateus, Beatriz, bênção, viu? Fabiane, glória a Deus por sua vida, Jorge, José Vitor, Marcele, Deus abençoe. Meu pastor, a todos vocês, que Deus abençoe poderosamente, viu? Um grande abraço, breve estaremos juntos. Amém. Deus abençoe, um abraço. Amém. Tchau. Assim, irmãos, nós vamos encerrar o trabalho dessa noite. Deus abençoe, a paz do Senhor. Dê um tchau aí pro seu pastor. Amém. O pastor, por favor, nos dê o privilégio da bênção. Nos conceda a bênção apostólica. Certo, tá bom então. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui na Bahia, no Brasil, em todo mundo, no Portão, ali em Lauro de Freitas, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus continue lhe abençoando. Um abraço, Deus abençoe.